Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, estamos iniciando mais uma semana. Hoje, dia 11, estamos aí na 10ª semana do tempo comum, começando o nosso dia cedo, meditando a palavra de Deus. Quero agradecer às pessoas que ontem deixaram os comentários no vídeo, você que partilhou, você que transmitiu essa Lex Divina, você que divulgou o link, que deixou o seu like, você que foi um evangelizador, que alcançou mais uma pessoa para viver essa graça tão importante que é a meditação da palavra de Deus. E lembrando que nós estamos em comunhão com toda a nossa igreja, Hoje no mundo inteiro a liturgia é essa, nós seguimos essa liturgia que a nossa igreja nos oferece para bebermos da graça, nos deixarmos ser conduzir. E não esquecer que é muito importante a Lex Divina, ela nos impulsiona a escolhermos uma palavra para meditar o nosso coração, para inflamar, para abrasar o nosso coração. Aquela palavra que você vai ruminar ao longo do dia, aquela frase da leitura, do salmo, do evangelho. E também as resoluções, Qual propósito eu tomo a partir de hoje, através daquilo que Deus fala ao meu coração com essa palavra, com essa leitura. Então não deixe de viver essa graça, é muito importante que você de fato receba uma palavra de Deus para trilhar o nosso dia. Às vezes a gente se pergunta, Senhor, como fazer aquela palavra, ela me inspira, Ela me dá um norte, ela me dá uma direção do que eu sou chamado a viver neste dia. Hoje também na nossa igreja nós celebramos o apóstolo São Barnabé. São Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação. Olha, é um bom nome com um bom significado para aqueles que querem encontrar nome para os seus filhos ou para aqueles que querem ser consagrados, Irmão, Padre Barnabé. Barnabé, ele é originário de Chipre, doou aos apóstolos e que ganhara como a venda de seu campo. Homem virtuoso e cheio do Espírito Santo e de fé. Apresentou Paulo à igreja de Jerusalém e foi companheiro dele na primeira viagem missionária, além de participar do primeiro concílio de Jerusalém. A seu exemplo, sejamos também nós, colaboradores na evangelização, doando-nos sem reserva, para que a mensagem de Cristo chegue a todos os corações. Então, eu começava dizendo que você deve ser um evangelizador, um colaborador da obra, e hoje São Barnabé nos impulsiona, nos ensina, nos convida também a sermos esses colaboradores na evangelização. A primeira leitura de hoje, ela é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia haviam profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram. Impuseram-lhe as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. A leitura de hoje vai narrar a missão de Barnabé, aqui com Saulo, mas logo no início da leitura vai dizer que muitas pessoas acreditavam no Evangelho e se converteram ao Senhor. Para nós isso é uma confiança e ao mesmo tempo uma dica, uma chamada de atenção, uma exortação que Paulo vai fazer a cada um de nós, que o Senhor vai fazer a cada um de nós, dizendo da importância de não termos medo de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho ele é capaz de converter a muitos quando nós anunciamos a palavra de Deus.
Por isso é importante a meditação da Lex Divina, porque quando nós tomamos posse da palavra, quando nós temos a propriedade da palavra, nós podemos anunciar com confiança e com certeza no coração. E essa notícia chegou aos ouvidos da igreja, de Jerusalém, tanto que foram enviar Barnabé. E quando Barnabé chegou, que viu a graça de Deus que havia concedido àquele povo, da conversão, da mudança de coração, ele ficou muito alegre e ele vai exortar. Então, Barnabé tem uma missão, ele exorta o povo a permanecer fiel ao Senhor com firmeza de coração. Então, hoje também o Senhor exorta cada um de nós a permanecermos fiéis à sua palavra, de todo o nosso coração, com toda a firmeza, com a certeza de que a palavra de Deus, ela é capaz de realizar a sua obra. E Barnabé era esse homem, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E por isso ele é enviado em missão junto com seus companheiros, mas o Senhor, no finalzinho da leitura, ele vai comunicar, ele vai enviar o Espírito Santo e ele vai pedir: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho ao qual o Senhor vai designar. Então o Senhor designa Saulo e Barnabé para uma missão e vai impor as mãos sobre ele e enviá-los. Por isso que ele faz a primeira viagem, ele se torna esse companheiro também de Saulo no caminho da evangelização. Então Barnabé, que foi esse homem incansável, que não teve medo, esse homem ousado e ao mesmo tempo confiante. Por quê? Porque ele foi testemunha das maravilhas de Deus, ele foi testemunha da conversão do povo através da palavra, através do evangelho. E é esse convite que o Senhor também deixa a cada um de nós, e que possamos ser testemunhas de que o evangelho, que a palavra de Deus, ela realiza o milagre, que ela realiza uma obra de conversão. E talvez você que está nos acompanhando já foi agraciado, já viveu essa graça de que a palavra de Deus um dia, ela transformou o teu coração, ela te converteu, ela curou a tua alma, ela te curou, porque a própria palavra de Deus, ela é viva e ela realiza a sua obra no meio de nós quando nós a aderimos, quando nós a acolhemos e nós acreditamos. O salmo de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Então o salmista hoje começa a frase, o refrão do nosso salmo hoje. O Senhor fez conhecer seu poder salvador. Então o Senhor dá a cada um de nós de conhecermos a sua graça salvadora, o seu poder sobre nós, e por isso somos convidados hoje a entoarmos o nosso cântico, a darmos a nossa gratidão, a nossa ação de graças. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Então renovemos a nossa alegria de reconhecermos quais os prodígios, quais as maravilhas que o Senhor realizou e tem realizado na tua vida, na tua família, na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida comunitária, na tua própria alma. Então não podemos ser ingratos, mas temos que reconhecer de fato as maravilhas que o Senhor realiza, lembrando que a sua mão e o seu braço, Ele é forte, Ele é santo, e que nos faz alcançar todos os dias a vitória de Deus. E por isso Ele se manifesta a cada um de nós. Ele canta, Ele nos convida a cantar o nosso salmo, o nosso louvor, a nossa gratidão. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali será digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Então, o evangelho de hoje vai fazer um convite, uma exortação,
onde o Senhor vai dizer aos discípulos, né, que ide pelo caminho e anunciai o Evangelho. E não tenhas medo de dizer que o reino dos céus está próximo. E por isso ele vai dar uma ordem, né? Curai os doentes, purificai os leprosos, ressuscitai, né, os mortos, expulsai os demônios. E aí essa palavra que eu acho que deve hoje trabalhar o nosso coração, deve ser a nossa divisa. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, qual é a nossa missão hoje? Dar aquilo que nós recebemos. Nós já recebemos tanto do Senhor, através da sua própria palavra, através da sua bondade, da sua misericórdia. Devemos dar ao outro. E hoje somos convidados a dar ao outro o Evangelho, a palavra de Deus, a anunciar. Então, hoje a sua missão hoje é dar a alguém a palavra, aquilo que você recebe diariamente, todos os dias aqui na nossa Lex de Vida. Dar ao outro também de conhecer, de experimentar que a palavra de Deus ela é capaz de curar a nossa alma, ela é capaz de nos salvar. Então que neste dia, nessa terça-feira, começando a nossa semana, tenhamos um coração doado, que doa ao outro. Talvez não é o bem material que você é chamado a dar, mas você é chamado a dar o bem da palavra de Deus, o verbo encarnado, que é a sua própria palavra. Então tenhamos uma bela terça-feira neste dia e que Deus os abençoe.